Então, vamos voltar aqui, então, para o auxílio JP. Tá? Você pode passar para mim, por favor, Dan. Queria que vocês... Você não está passando só. Vou passar, peraí. Aqui, eu queria que vocês imaginassem que essas faces, esses rostos, representam as pessoas que vocês conhecem na vida de vocês. Imaginem que 80% dessas pessoas não têm nome próprio. Como que vocês organizam um evento? Como que vocês estabelecem políticas públicas, políticas sociais? Você não tem uma forma de chamar essas pessoas, você nem sabe, às vezes, da existência delas. Tá? Essa situação é a situação da nossa biodiversidade. Tá? Então, hoje, nós conhecemos 20% da biodiversidade do planeta. Claro que isso varia de grupo para grupo, né? Mas é um conhecimento bem limitado. Tá? Então, isso pode, provavelmente, trazer consequências para os estudos de conservação que a gente desenvolve hoje, já que a gente toma decisões com base em 20% de informação. Tá? Então, o que a gente precisa fazer para tentar diminuir esse cenário, para acelerar o descobrimento de espécies, ou pelo menos para incluir essas espécies dentro das estratégias que a gente está fazendo? Né? A gente tem vários objetivos de desenvolvimento sustentável. Essas figurinhas coloridas devem ser familiares para alguns de vocês. Né? São estabelecidos pela ONU. Esses objetivos, eles têm diversos contextos, né? E eles precisam de resultados tangíveis até 2030. Né? A gente não está mais na fase só de planejar. Isso precisa ter algum resultado prático até 2030. Nós demoramos 260 anos para conhecer 20% da biodiversidade. Então, até 2030 não vai chegar em 100%. Então, a gente precisa de uma alternativa, a gente precisa de um caminho que nos permita garantir uma chance de conhecer essa biodiversidade sem que ela fique, né, ameaçada por extinção. Né? Então, esse auxílio JP, ele vai tentar trabalhar nessas ideias. Né? Aqui tem na interface 2 objetivos, o 14 e o 15, eles relacionam como a gente pode melhorar o nosso conhecimento da biodiversidade na terra e na água, mas vários outros objetivos, eles requerem sustentabilidade. A gente tem planejamento, objetivo 11, cidades e comunidades sustentáveis. Objetivo 12, produção e consumo sustentável. Então, todos esses objetivos que exigem sustentabilidade, né, eles vão precisar não impactar a biodiversidade do local onde essas atividades estão acontecendo. Então, tem uma interface com vários outros objetivos. Então, esse auxílio JP, ele vai ser um projeto multidisciplinar. A gente vai envolver aqui 5 grandes áreas, principalmente. A gente tem aí conservação, ecologia, zoologia, geografia e um pouco em bioinformática, né? Para tentar ajudar a resolver as peças aí desse quebra-cabeça planetário. A gente vai ter 5 ideias, são 5 subprojetos que compõem o cerne desse auxílio JP, né, que vão tentar conectar as peças faltantes aqui, ou avançar nesse nosso planejamento de conservação. O primeiro desses subprojetos, ele vai visar quantificar como as ameaças que existem hoje afetam a biodiversidade desconhecida. Tá? Então, só a título de ilustração, é muito comum em livros textos, em trabalhos de biologia da conservação, você vê essa sigla HIPPO. Tá? Elas costumam listar aqui as 5 principais ameaças para a biodiversidade. Tá? Então, a gente tem aí destruição de hábitat, espécies invasoras, poluição, crescimento populacional, aí é o humano, tá? E sobreexploração, né? Esse consumo desenfreado dos recursos. Né? A IUCN, né, que é a organização que estabelece as listas de espécies ameaçadas a nível global, ela tem uma classificação parecida, um pouco mais destrinchada, que a gente pretende utilizar. Então, aqui, a nossa intenção é trabalhar com bancos de dados da IUCN, né, fazer uma programação na nuvem. A gente vai extrair quais espécies estão ameaçadas por diferentes tipos, né, de ameaça, tá? E utilizar esses dados para quantificar a biodiversidade desconhecida impactada por aquela ameaça. Né? Como que a gente chega nesse ponto de quantificar a biodiversidade desconhecida? Se é desconhecida, como que eu sei quantas são? Então,
nós sabemos que existem fatores geográficos, existem fatores socioeconômicos, existem características biológicas da própria espécie que afetam a chance dessas espécies serem descobertas. Né? Então, esse conhecimento vem sendo acumulado ao longo dos anos, ele tem sido mostrado para vários grupos, né? Alguns aspectos que são convergentes entre diferentes organismos. Tá? Mais recentemente, teve um trabalho que eu pude fazer, resultado lá do postdoc, na Universidade de Yale, que a gente tentou mapear o número de espécies desconhecidas do planeta. Né? Próximo. E isso é feito como? A gente pode pensar que a descrição de uma espécie é um evento. Ela tem uma data em que ela acontece. A partir da data desse evento, nós podemos contar quanto tempo passou, desde o início da taxonomia moderna até a descrição daquela espécie. Quantos anos se passaram? De 1758 até agora. E a gente pode utilizar características das espécies, né? Seja biológicas, né? Como o tamanho do corpo, coloração, aspectos geográficos associados a onde essa espécie está, proximidade a centros urbanos, o quão acessível é encontrar essas espécies, né? Características de atividade taxonômica, número de taxonomistas atuando com aquele grupo, aquele gênero, aquela família, ou em determinada região, bioma, né? As características ambientais, né? Espécies de clima seco, árido, de regiões mais úmidas. Então, a gente consegue pegar essas características a nível de espécie para trabalhar, criar um modelo, tá, gente? Isso aqui é um modelo de tempo até o evento, né? Isso eu não posso. Então, a gente tem o tempo até a descrição da espécie e uma probabilidade de descoberta. Espécies que são fáceis de serem descobertas, elas têm uma probabilidade que cresce muito rápido ao longo do tempo. Espécies que são mais difíceis, essa probabilidade ela acelera numa velocidade menor. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma espécie, por exemplo, de ampla distribuição geográfica, facilmente de ser encontrada, tá? Ela tem uma chance de descrição mais alta do que uma espécie de distribuição restrita. Se a gente olha o tempo presente, a gente percebe que a gente tem uma curva de probabilidades. Tá? A gente pode pegar esse valor aqui do tempo presente para saber quais as chances de uma espécie estar descrita, dadas as suas características. Claro que aqui todas estão descritas, quando a gente chega nesse ponto. Né? Tem umas análises a mais que a gente vê o efeito disso. Mas a intenção aqui é que uma vez que você tenha obtido essa métrica, probabilidade de descoberta forte, essa métrica que é útil para computar a quantidade de espécies desconhecidas. Se você tem uma comunidade com 80 espécies, e aí dessas 80 espécies, a probabilidade de descoberta média é 0,8, você também lê isso como se 80% das espécies daquela comunidade fossem conhecidas. Tá? Se 80 espécies é igual a 80%, regra de 3. 100% é igual a quantas espécies? E, matematicamente, para facilitar, 100, né? A diferença são as espécies desconhecidas estimadas para esse conjunto. Tá? Então, a gente pode fazer isso para comunidades ao longo do espaço. Tá? Então, esse aqui foi um resultado de trabalho, mostrando os locais do planeta onde a gente tem mais potencial para descobrimento de novas espécies. Então, foi feito com vertebrados terrestres. Tá? Então, não sei se vai dar para perceber aqui, tem uns pixels contornados de cinza. Eles ilustram os 10% da superfície do planeta, onde 70% das descobertas são esperadas. Então, são os hotspots para descobrir espécies. A gente pode fazer isso para diferentes clados. Tá? Então, pode ser separado, anfíbios, répteis, mamíferos, aves. Tá? A gente pode fazer isso para clados taxonômicos. Aqui tem ordens ou subordens, as principais que existem dentro desses organismos. Pode fazer isso a nível de família. Então, é o tipo de amostra que você junta, as espécies que compõem a sua amostra. Então, a gente vai fazer isso a nível de ameaça, tá? Usando aqueles dados que a gente consegue obter da IUCN, e essas probabilidades de descoberta das espécies, a gente consegue criar essas estimativas de quantas espécies desconhecidas nós temos ameaçadas por cada um desses tipos de ameaça. E a gente consegue saber para diferentes grupos, tá? Mamíferos, aves, répteis, anfíbios, né? E isso pode ser útil para orientar novos investimentos, pesquisas, né? Aquele estudo, aquele mapa sobre as áreas de hotspot para futura descoberta, ele foi utilizado pela National Geographic para poder financiar projetos de exploração na natureza. Então, ela abriu um edital que o pessoal propôs de ir nesses locais para saber quem são as espécies desconhecidas daqueles locais. São projetos que estão em andamento.
né, mas com uma parceira no projeto, podem vir a surgir outros financiamentos para proteger ambientes onde a gente detecta altas chances, né, de espécies desconhecidas ameaçadas por essas questões. Né? Então, para proteger o desconhecido nesse momento. Aqui é um projeto, então, multitaxa, ele é em escala global, tá? Ele envolve algumas colaborações internacionais e professores aqui do Departamento de Biologia Animal, tá? Vão ser parceiros, o Felipe Toledo, o André Freitas. E a gente espera, né, que, dado o escopo global, essa abordagem multitaxa, né, que seja uma pesquisa que a gente consiga emplacar numa revista de excelência, né? A gente não sabe se vai chegar lá, mas é a intenção. A segunda ideia é avaliar a eficácia de estratégias de conservação ao longo do tempo. Tá? Então, aqui é numa interface entre planejamento sistemático de conservação, né? Essa é uma área que emergiu mais recentemente dentro da biologia da conservação, e análise de eficácia. Né? Aqui, nós temos um mapa de riqueza de espécies conhecidas, tá? As cores vão ficando mais quentes à medida que mais espécies vão sendo descobertas. Isso aqui é simplesmente um mapa de riqueza para vertebrados, só que ao longo do tempo. Tem um cronômetro passando aqui. Então, a gente pode perceber que, se a gente tomasse uma decisão, fizesse algum tipo de prioritização para a conservação 50 anos atrás, poderia ser bem diferente do que a gente encontra hoje. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, no tempo de vida da maioria de vocês, vou falar de 20, 30 anos, 25% dos vertebrados terrestres foram descritos. Então, assim, a gente considera que são os organismos mais bem conhecidos, né? Em comparação com os invertebrados, em comparação com as plantas, mas mesmo assim, 25% deles foram descritos nos últimos 20, 30 anos. Tá? Então, o que é a ideia aqui? A gente vai ter um mapa do planeta em que a gente aplica algoritmos de priorização. Né? Quem trabalha nessa área usa softwares chamados Zonation, Maxan, né? Que praticamente é para ranquear os pixels, né, as regiões do planeta, de acordo com a importância, dado algumas características. Né? A gente pode alimentar os modelos com informações de biodiversidade, uso do solo, outras características para diminuir conflitos. Mas, faço mais uma vez. Uma vez que a gente tenha isso para diferentes períodos do tempo, né, a gente pode avaliar o que acontece com as regiões ao longo do tempo. Lá, naquela ponta, nós temos pixels que ganharam importância de conservação e pixels que perderam. Né? Então, a ideia é essa, né? Tentar identificar regiões que estão ganhando importância e regiões que estão perdendo. Então, a gente vai ter, né, na linguagem aí dos economistas, um superávit ou um déficit de conservação. E a gente pode identificar esse déficit para diferentes organismos em diferentes regiões do espaço. Né? Então, quais regiões, para quais grupos isso acontece? Né? Então, essa é a ideia por trás desse trabalho. Né? Os resultados podem ser úteis para orientar também investimentos por agências internacionais, ONGs, né? E, novamente, é um trabalho, né, escala global, multitaxa, com algumas colaborações internacionais, e aqui a gente tem uma oportunidade de mestrado associado. Né? Então, aqui não tem graduando, mas se tiver alguém da internet que é graduando, tem interesse, né, tem uma bolsa da FAPESP de mestrado para participar desse subprojeto aqui. Tá? Então, essa é uma das oportunidades. O terceiro subprojeto dessa lista, ele envolve o que a gente chama de tempo de gaveta e coleções científicas. Né? O que é tempo de gaveta? É o período que se passa entre a coleta do exemplar na natureza e a descrição formal da espécie, referente àquele exemplar. Então, você pega a série tipo de uma espécie, olha a data que ela foi coletada e olha quando o artigo de descrição foi publicado. Né? Então, tem uma quantidade de anos que se passa ali. Né? Em média, 21 anos. Né? Então, é um valor bem considerável. Então, esses espécimes que a gente coleta e deposita nas coleções ficam 21 anos engavetados, né, até que a descrição finalmente sai. Claro que varia, ali no canto está mostrando como que isso varia de diferentes grupos, tá, gente? Para plantas é maior, tá vendo? 30 e poucos anos. Para tetrápodes, está aqui, 30 e poucos anos, em média. Tá? Alguns grupos tem um tempo de gaveta menor, né? Mas a ideia aqui é a gente tentar elucidar o que afeta esse tempo de gaveta. Uma vez que a gente faz isso, a gente consegue fazer como se fosse uma engenharia reversa e identificar as coleções que possuem mais exemplares com chances de estarem engavetados. Vou explicar mais.
Tá? Então, hoje nós temos o nosso código aí de nomenclatura biológica, na verdade são 5. Né? A gente tem um código para nomear algas, fungos e plantas, animais protozoários, bactérias, plantas cultivadas e vírus. Tá? Mas eles têm muitas similaridades entre si. Tá? Então, eu costumo falar que uma descrição de espécie parece muito com uma certidão de nascimento. Tá? Então, na certidão de nascimento, a gente tem data de nascimento, na descrição a gente tem a data que ela foi publicada. A gente tem município, onde a pessoa nasceu, também temos o município onde a espécie, o holótipo, né, foi coletado. E a gente tem autores. Né? Então, quem é o tabelião que assina a certidão de nascimento? Quem são os autores que assinam a descrição de espécie? Tá? E tem outras informações. Você tem latitude, localização geográfica de onde a espécie foi coletada. Né? Você consegue saber com quantos espécimes aquela espécie foi comparada, né? Quantas espécies havia no gênero quando ela foi descrita, pode passar. Então, a gente consegue utilizar também modelos de tempo ao evento, só que aqui a gente tem quantos anos após a primeira coleta. Tá? E a gente vai saber a chance de descrição da espécie com base em características. Tá? Então, aqui, por exemplo, uma espécie, seja de um tamanho maior, pode ser mais fácil de ser descrita. Espécie pequena, aí a curva acelera também com uma velocidade menor. Né? Uma vez que a gente identifique quais são essas características, a gente consegue voltar nas coleções e quantificar a abundância de espécimes com certas características nessas coleções. Então, isso foi um trabalho que a gente fez mais restrito, só com répteis. Então, isso aqui já são resultados parciais. Foi mestrado do Johnny Guedes, tá? Em que a gente publicou no final de 2020. Né? Mas aqui ele revisou descrições de répteis nos últimos 25 anos. Tá? E essas são as características, tá, gente? Olha, vocês podem ver que isso não tem a ver com réptil. Né? Tudo isso aqui pode ser aplicado para quase qualquer tipo de organismo. Tá? O que a gente encontrou aqui? Principalmente que gêneros mais especiosos tinham descrições mais rápidas. Então, é como se você pensasse, são peças de um quebra-cabeça. Quando aquele quebra-cabeça está mais montado, é mais fácil de você fazer as comparações. Né? A gente observou que quando o coletor era autor, era muito mais rápido. Então, essas espécies que ficam engavetadas, muitas vezes foram coletadas por entusiastas, por pessoas que gostam da natureza, mas que não trabalham com ciência. E podem permanecer ali desconhecidas. Né? E as revisões taxonômicas eram o tipo de estudo, diferente de uma descrição isolada, tá? Na revisão taxonômica, tinha muita chance dela revelar esses espécimes engavetados, porque você ia historiando várias coleções, revendo, né, um material muito grande, e era fácil de detectar. Tá? Então, esses são para ilustrar, isso foi feito com répteis. Aqui está a localização, por exemplo, dessas espécies que foram descobertas, que são entre lagartos e serpentes, tá? E era o tempo médio de engavetamento das espécies em cada região. Então, a gente tem variações disso que a gente pode usar, né, depois de engenharia reversa, para identificar quais coleções possuem maiores quantidades dos lagartos que estão com maior potencial de ficarem engavetados e das serpentes que estão com maior potencial. Né? Próximo. Esse banco de dados, feito a partir de descrição de espécies, ele é muito dinâmico, ele tem outros usos possíveis. Tá? Então, aqui é só para mostrar. A gente também tem projetos paralelos sobre o estado da arte das descrições taxonômicas. Tá? Então, é um trabalho que está em revisão, mas aqui mostrava, por exemplo, que para lagartos, a quantidade de espécies desse tipo nas descrições vem caindo com o longo do tempo. Enquanto para serpentes, isso não aconteceu. Né? Então, é uma situação. Tem outras coisas avaliadas. Quantidade de caracteres que é utilizado. Você pode avaliar como que a qualidade das descrições de espécies está mudando ao longo do tempo. Tá? Então, é interessante para a gente saber o estado da arte e entender quais espécies têm mais chances de serem sinonimizadas. Entendeu? Foi uma descrição sem zelo, né? Ou não? O que aconteceu? Né? Para a gente... É claro que a taxonomia ela é dinâmica, isso é ótimo, mas ela precisa ser dinâmica pelos motivos certos, né? E evitar de acumular erros no processo. Então, aqui tem a chance de parcerias entre graduandos, tem ICs previstas para desenvolver esse projeto, além de uma bolsa de doutorado. Né? Então, aqui, por exemplo, outro resultado, né? Mostrando o percentual de espécies em cada família envolvendo descrições com biologia molecular. A gente pensa que isso é super comum hoje em dia, né? Usar DNA para descrever espécies. Tem famílias de répteis, aqui, famílias de lagartos, famílias de serpentes, nenhuma espécie
teve a biologia molecular investigada. Se você pegar uma revisão taxonômica de um gênero nessas famílias, é capaz de você elucidar algum padrão de diversidade crítica, não sei. Então, isso é para ligar alertas, né, para saber onde direcionar investimentos, talvez, né, com melhor custo-benefício. Então, também, né, esse projeto ele visa a valorização das coleções científicas, né, então a gente vai ranquear, pelo menos indicar quais são as coleções premiadas, né, que possuem biodiversidade desconhecida dentro. Né, então, valorizar nessa questão. Tem um potencial muito grande para expandir para outros organismos. Isso não precisa ser tetrápodes, né, pode ser com plantas, pode ser com herbários, com invertebrados. É bem simples o tipo de dado. Você vai trabalhar com PDF, descrição de espécie. Tá? Então, você tendo as descrições do seu grupo de estudo, você consegue extrair essas informações. Tá? Tem alguns projetos paralelos previstos e, como eu falei, tem aqui bolsas para doutorado direto e iniciação científica associados a esse projeto. Tá? Além de parcerias, né, aqui no Unicamp, com pesquisadores de outras instituições. O quarto item do Auxílio JB é um projeto de diversidade beta, compartilhamento de taxonomistas. O que isso quer dizer aqui? Na verdade, o intuito desse projeto é identificar quais os clados possuem conhecimento taxonômico em extinção, aonde a expertise taxonômica está caindo. Tá? Então, são grupos que provavelmente podem permanecer subrepresentados, né, as descrições de espécies vão ficando escassas, não porque o conhecimento é satisfatório, mas porque não tem gente trabalhando com aqueles grupos. Então, a ideia aqui é utilizar, novamente, aqui é só simplesmente dados de espécie e autoridade. Então, quem foram as pessoas que descreveram o nome da espécie, né? Você baixa do banco de dados do seu grupo taxonômico, né? O nome da espécie e autor. Você constrói uma matriz dessas aqui, muito comum em ecologia de comunidades. Então, a gente tem espécies por locais. Aqui a gente tem taxonomistas por espécies. Tem várias análises que são possíveis em cima desses dados, né? Mas a ideia aqui é fazer, quantificar padrões de concorrência de taxonomistas e padrões de homogeneização. Quem aqui já ouviu falar de homogeneização biótica, né? As comunidades ficando cada vez mais simplificadas, a gente tem o mesmo cenário pode ser investigado com taxonomistas. A gente pode identificar gêneros, famílias que estão ficando simplificadas em termos de taxonomistas. Tá? Onde que, né, esse conhecimento está faltando renovação. Então, essa é a ideia desse projeto. Né? Então, aqui, ele tem um cunho que pode ser muito útil para solicitar novos financiamentos. Então, a Convenção sobre a Diversidade Biológica, ela tem uma iniciativa chamada GTI, que é justamente para incentivar, financiar, patrocinar estudos que reduzam o impedimento taxonômico. Impedimento taxonômico são as dificuldades que os taxonomistas podem enfrentar para prosseguir com as descrições de espécies, seja isso em infraestrutura, em recursos. Né? Então, os resultados dessa pesquisa podem ser úteis para pedir auxílio ao GTI, por exemplo. E, né, novamente, é uma característica comum desses 5 projetos, tá, gente? Todos eles vão ser multitaxa, nível global, tá? Muitos vão envolver colaborações internacionais e aqui também tem oportunidade para um estudante de doutorado. E o quinto item aí da lista, para fechar, é um banco de dados padronizado para cobrir os tetrápodes do planeta. Tá? Então, a gente está mirando em ter um banco com atributos padronizados e 100% completos. O que acontece? Nós temos filogenias, temos avanços recentes que têm possibilitado a disponibilização de filogenias globais. Não são com todas as espécies sequenciadas, mas são filogenias que tentam reduzir a incerteza de não ter nenhum material. Né? Você faz imputação filogenética das espécies que não foram sequenciadas. Aí tem uma medida de incerteza associada com essa imputação. Mas você tem uma representação interessante. É melhor isso do que nada. Tá? Então, a gente tem dados filogenéticos para todos os tetrápodes que foram disponibilizados ao longo dos anos. Nós temos também atributos que vêm sendo compilados a bancos de dados, né, com características de comprimento, massa corporal, macrohábitat, né, período de atividade, espécie noturna, diurna, preferências ambientais, nível de antropização nos locais onde essa espécie vive, né, ou nível de ameaça, enfim. Só que esses atributos, eles são incompletos. Tá? Você nunca acha isso completo. Sempre vão ter espécies com dados faltantes.
Tá? Então, a intenção aqui é que a gente consiga utilizar métodos de inteligência artificial para a gente, aqui, em conjunto com as filogenias, tá? Para fazer uma imputação dos valores faltantes. Tá? Então, a gente consegue, enquanto esses dados não se fazem amostrados de forma, né, observada, no campo, coleções, né, a gente consegue aproximar que valor a gente esperaria para essas peças faltantes, de modo que a gente tenha um dataset padronizado, multitaxa, global, que possa ser muito útil para alavancar novas pesquisas, né, com esses organismos. Então, esse projeto ele é em parceria com o VertLife, tá? Que é um outro projeto financiado pela UNICEF, uma agência de financiamento dos Estados Unidos. Tá? Então, esse site, para quem não conhece, gente, ele tem várias coisas consolidadas sobre tetrápodes. Não só sobre tetrápodes, na verdade, sobre vertebrados. Tem material de peixes aí também. Tá? Então, essas filogenias, bancos de dados, aqueles dados de potencial de descoberta, alguns dados de distribuição, está tudo consolidado aqui nesse trabalho. Tá? Então, esse data paper que vai ser produzido vai entrar aqui também, né? Esse projeto VertLife. Tá? Então, é um trabalho muito colaborativo, tem várias pessoas envolvidas. Aqui na plateia, a Carol está envolvida nesse trabalho. Tá? Tem outros pesquisadores de outras instituições. Tá? E tem a chance de treinamento de um estudante de doutorado também, tá? Dentro dessa proposta. Tá? Então, pode passar. Então, eu espero, estou chegando ao fim, mostrado para vocês o que é a linha de raciocínio que esse auxílio JP tem, tá? Como que a gente está pegando esses 5 problemas de pesquisas, tá? E transformando eles em 5 soluções que possam melhorar o nosso conhecimento sobre a biodiversidade, para a gente chegar mais perto de atingir esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Tá ok? Então, era isso que eu tinha para falar. Pode passar mais um. Só para reforçar, tem editais de mestrado e doutorado abertos para os programas aqui, pelo menos da biologia animal e da ecologia. Tá? Quem tiver interesse de tentar alguma coisa nessa área, pode me procurar. Meu e-mail está aqui, mas eu fico disponível também, quem quiser conversar aqui depois da reunião. Tá? Então, vão ter vagas também de iniciação científica, que eu ainda vou abrir daqui umas poucas semanas, provavelmente, para começar a seleção. Né? E é isso. Quem tiver dúvidas, pode ficar à vontade para perguntar. Obrigado pela atenção de vocês.